risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu, Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Queridos, nós estamos reunidos para, mais uma vez, estudarmos a palavra do Senhor, aprendermos, aquilo que Ele quer falar aos nossos corações no dia de hoje. Nós vamos iniciar fazendo uma oração para já compartilharmos a palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui, bendizemos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Te agradecemos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E nesse instante nós pedimos que a nossa mente, o nosso coração possam estar totalmente voltados à compreensão da tua palavra, para que possamos ser edificados e também colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado dia após dia. Fale aos nossos corações, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma reflexão no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, a parte B. João 16, verso 33, a parte B, bastante conhecido por todos nós, que diz assim: No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Todos nós estamos vivendo atualmente um momento diferente. Estamos passando por uma pandemia que atinge o mundo inteiro e que tem causado, um impacto muito significativo na saúde pública, na economia, na nossa saúde mental e que também tem afetado diretamente a forma como nós nos relacionamos interpessoalmente. E quando nós passamos por momentos difíceis,
essas situações podem nos deixar vulneráveis, ou seja, o medo, a preocupação, adoecimento emocional, como ansiedade, depressão, podem nos acometer. Ninguém está livre disso, ninguém está isento disso. E aí eu gostaria de trabalhar hoje 3 direções que os nossos olhos precisam ter quando nós estamos passando por momentos de crise. Ou seja, em uma crise, nós precisamos voltar os nossos olhos para 3 direções. A primeira direção que eu diria seria a direção para nós mesmos, para dentro de você. É preciso prestar atenção em si mesmo quando você está vivenciando um episódio de crise. Olhar para dentro de você e perguntar: quem sou eu? Conhecer as preocupações que você tem diante daquela crise. Olhar para os comportamentos que você tem tido quando você está em um momento de dificuldade. É interessante que muitas pessoas entendem olhar para si mesmo como se fosse egoísmo, mas não é egoísmo. Nós precisamos nos conhecer nas diferentes situações das nossas vidas. O próprio Paulo deu um conselho ao jovem Timóteo, que está ali na primeira carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 4, versículo 16, em que Paulo fala assim para Timóteo: olha, Timóteo, cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que o ouvem. Então, Paulo entendia o que era viver a vida ministerial. E no aconselhamento que ele dá a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, antes de querer cuidar de qualquer outra pessoa ou de qualquer outra situação, cuide de você mesmo, cuide daquilo que você tem aprendido, daquilo que você tem estudado, porque isso, Timóteo, pode salvar você e também pode salvar as outras pessoas. Então, um primeiro olhar que você precisa ter, meu irmão e minha irmã, no tempo de crise, de dificuldade, é um olhar para dentro. Quando eu me conheço, eu consigo imaginar que reação eu vou ter em uma determinada situação. Quando eu me conheço, eu tenho condição de buscar ajuda, inclusive profissional, se necessário for. Quando eu me conheço, eu entendo os limites que eu tenho e eu evito me colocar em algumas circunstâncias. É impossível cuidar do outro quando eu não cuido primeiro de mim mesma. Eu tenho o hábito de dizer que um doente não cuida de outro doente por muito tempo. Então, a primeira direção que você tem que olhar é para dentro de você mesmo. Segunda direção que você precisa olhar, para o outro. E quem seria esse outro? Esse outro são os familiares, amigos, irmãos na fé. A crise, especificamente essa crise que nós estamos vivendo, causada pelo coronavírus, ela nos oferece uma oportunidade de reencontrarmos as pessoas. E nesse momento eu quero falar especificamente de reencontrarmos pessoas emocionalmente. Reencontrarmos aquelas pessoas que já fazem parte da nossa vida cotidiana. Reencontrarmos emocionalmente pais com os seus filhos, esposos com as suas esposas, filhos com os seus pais. Muitas vezes nós estamos habituados a desenvolvermos relacionamentos superficiais. Nos acostumamos a dizer que a nossa correria diária, temos o hábito de dizer que 24 horas do dia, nem sempre elas são suficientes para darmos a atenção e para voltarmos os nossos olhos para aquelas pessoas que são tão importantes para nós. Essa crise tem nos ensinado o que de fato tem que ser priorizado nas nossas vidas. Se você ainda não fez essa reflexão, eu diria que ainda dá tempo de fazê-la. Eu tenho percebido na minha caminhada muitos pais que têm corrido tanto
buscando heranças para os filhos e esquecendo que os filhos são a herança que o Senhor deixou para eles. É tempo de olharmos para o outro e para desenvolvermos relacionamentos profundos, relacionamentos com vínculo afetivo. É tempo de nós olharmos para aquele irmão da fé que habitualmente eu estou ali na correria dos cultos na igreja e dou um simples tchau ou um simples oi, mas eu pouco sei a respeito da vida daquele irmão que está caminhando comigo há tanto tempo. Nós precisamos, queridos, olhar também para esses que estão perto de nós, geograficamente muitas vezes, mas que emocionalmente nós nos distanciamos com tantas tarefas e tantos afazeres para as nossas vidas. A gente precisa lembrar que a gente não enfrenta uma crise sozinho ou sozinha. Sempre existem pessoas que estão próximas de nós quando nós enfrentamos momentos difíceis. E os nossos olhos não podem perder essas pessoas de vista. Nós também temos na palavra um incentivo para cuidarmos dos nossos relacionamentos interpessoais. No livro de Romanos, no capítulo 12, o verso 10, a parte A, nos diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor. Eu tenho o hábito de dizer que amor não é um sentimento que vai simplesmente nascer no seu coração e fazer você amar todas as pessoas que estão próximas a você. Mas eu tenho o hábito de dizer que amor implica em atitude. É uma decisão que eu tomo todos os dias, amar. E como é que eu amo? Demonstrando atitudes de amor. Então eu pergunto para você, pai, mãe, filhos, esposos, esposas, amigos, irmãos na fé, vocês têm aproveitado essa crise para estabelecer uma nova vinculação? Porque distanciamento social não significa distanciamento afetivo. E agora é a hora de aproveitarmos a tecnologia que tanto usamos em nosso favor, em favor dos nossos relacionamentos. É tempo de olharmos para quem está perto, de estendermos a mão e de cuidarmos de quem o Senhor colocou nas nossas vidas. Todos nós temos algo a oferecer. E às vezes nós pensamos que nós só podemos oferecer algo material, não é? Mas não, você tem uma palavra, você tem uma escuta, você tem um pensamento, sempre há algo para dividir com alguém. Então, em tempo de crise, eu olho para mim. Segundo, eu olho para o outro, mas tem um terceiro olhar a fazer. Tempo de crise, meus queridos, é tempo de olharmos para Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque em muitas das nossas crises nós começamos a correr de um lado para o outro, desesperados, em busca de uma solução, e nós muitas vezes não voltamos o nosso olhar para Deus. A gente busca recurso em todos os lugares e não olhamos para Deus. E Ele tem buscado relacionamento com você. Sabia disso? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles procuram relacionamento com você todos os dias. Esse é o nosso relacionamento mais importante. Sabe por quê? Porque esse relacionamento com Deus, ele vai direcionar e ele vai trazer a qualidade necessária para o relacionamento intrapessoal, ou seja, eu comigo mesma, e para os meus relacionamentos interpessoais, eu e os outros. Queridos, é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de priorizarmos a busca ao Senhor. É tempo de não tirarmos os nossos olhos dele. E muitas vezes, na crise, a gente só olha para a crise. E a gente tem ouvido tantas coisas que se a gente for parar para sentar, para ouvir só as notícias ruins ou para ler, a gente adoece só lendo, a gente adoece só ouvindo. Então, o que eu queria te fazer de convite para hoje é: volte os seus olhos para o Senhor. Entenda que esse é o relacionamento que você precisa dedicar muito tempo. Esse é um relacionamento que não pode esperar. Esse é um relacionamento da qual depende a sua própria vida e a sua própria existência.
Porque muitas pessoas estão sentindo um vazio dentro delas, exatamente porque elas ainda não conhecem o Deus que é o único capaz de preencher esse vazio. Não existe pessoa, não existe bens desse mundo que possam preencher o vazio que há dentro de uma alma. E é interessante porque Jesus, em Mateus, no capítulo 28, no verso 20, parte B, ele disse assim: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele está conosco. Ele está com você aí. Ele está com os seus. Relacione-se com Ele. E eu diria, aproveite esse tempo difícil para mudar a sua relação com você mesmo, tornar-se uma pessoa melhor, mudar com os seus relacionamentos interpessoais, a começar daqueles que estão mais próximos de você, mudar o seu relacionamento com Deus, colocar Deus como prioridade na sua vida. No tempo de crise é tempo de semear, é o que eu falei, todos nós podemos semear na vida de alguém, na nossa própria vida, no reino do Senhor. E o nosso tempo de crise também é tempo de perseverar. Não é tempo de desistir de você mesmo. Não é tempo de desistir da sua casa, dos seus amigos, dos seus irmãos na fé. Não é tempo de desistir do Senhor. É tempo de perseverarmos, porque crises passam. Dias difíceis, eles passam. Mas para nós que somos cristãos, nós temos que acreditar em uma verdade. Há um texto bíblico que diz que se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Há um lugar melhor para nós irmos. Nós temos essa esperança. Nós sabemos que tudo que nós estamos vivendo aqui vai passar, mas existe uma eternidade esperando por mim e por você. Então, o meu convite para você, nesse dia de hoje, observe como você está. Observe como as pessoas ao seu redor estão e olhe para o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso que tem cuidado de nós. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, todos os dias. Amém? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia, Deus. Vamos declarar mais uma vez: quero beber.